eu sou, mas o que aconteceu com aquele vasto sentido da totalidade de mim mesmo, que antes estava em mim nos exatos momentos de autoquestionamentos, durante o processo de lembrança de si? Será possível que a estabilidade interna, alcançada por mim graças a todo tipo de autonegação e persistente automotivação, deva simplesmente desaparecer exatamente agora, quando sua influência para o meu ser é mais necessária do que o próprio ar? Não pode ser. Algo aqui não está correto. Se isto é verdade, então tudo na esfera da razão é sem lógica. Mas em mim ainda não está atrofiada a possibilidade de realizar um trabalho consciente e sofrimento intencional. De acordo com todos os eventos passados, eu ainda devo ser, eu desejo e eu serei. Além disso, meu ser é mais do que necessário, não apenas para meu egoísmo pessoal, mas também para o bem-estar de toda a humanidade. Meu ser é realmente necessário para todas as pessoas, mais necessário para elas do que sua própria alegria e felicidade de hoje. Eu ainda desejo ser, eu ainda sou. George Ivanovich Gurdjieff, da série Sobre Tudo e Todas as Coisas. A vida só é real quando eu sou. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Desperta Mente. Eu sou Alcibar e hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais importantes do cenário da espiritualidade moderna, George Ivanovich Gurdjieff. Vamos tratar sobre seus equívocos e algumas falhas em seu sistema. Como eu sei que vai ser uma conversa um pouco mais longa do que de costume, quero só avisar que esse vídeo ele se destina principalmente a quem já tem uma certa experiência na busca. Ou seja, se você é um buscador iniciante, vai ficar muito confuso em relação às coisas que eu vou tratar aqui, tá certo? Então, é um vídeo um pouco longo, porque se trata de um assunto muito importante e que para algumas pessoas é talvez a coisa mais importante do mundo. E quem não tem já um conhecimento, uma base, vai ficar muito perdido e confuso sobre as coisas que eu vou revelar aqui, tá certo? Mesmo assim, se você quiser, fica à vontade, mas o aviso está dado. Esse é um vídeo para buscadores avançados que já têm uma boa caminhada de estudos, de investigações, de prática no caminho da busca pela verdade ou pelo despertar, tá certo? Então o assunto de hoje é por demais importante, é crucial. Espero que você goste. Lembrando que tudo que eu falar aqui você não precisa concordar, mas espero que você possa ir à fonte. Todas elas eu vou indicar aqui mesmo, tá certo? Então, começando, a primeira fonte, que a primordial de todas, é essa aqui, né? Fragmentos de um ensinamento desconhecido, escrito pelo principal discípulo de Gurdjieff, o Ouspensky, tá certo? O segundo livro, que provavelmente também eu vou citar aqui, é o Encontro com Homens Notáveis, que eu não tenho ele aqui em mãos, que está emprestado, que é o primeiro livro da série Sobre Tudo e Todas as Coisas, escrito pelo próprio Gurdjieff. O outro livro, que eu também não tenho aquele em mãos, que ele é muito grosso, absurdamente grosso, que é Relatos de Beelzebub a seu neto. E esse aqui é o último e, na minha opinião, o mais importante de todos, que é A Vida Só é Real Quando Eu Sou, em que eu faço importantes citações sobre esse livro também. Outro livro também que eu consultei é o da Joyce Collins Smith, Não Chameis Ninguém de Mestre, em que ela conta os fatos que ocorreram após a morte de Gurdjieff, com os
discípulos mais próximos dele e que confirmam tudo isso que eu vou dizer aqui, tá certo? Tudo que eu vou apontar aqui. Então, deixando bem claro, o objetivo aqui não é de forma alguma desfazer, denegrir ou criticar o Gurdjieff, de forma alguma, longe de mim isso. Eu reconheço o valor e a importância de Gurdjieff na abertura da consciência, da compreensão, em alguns apontamentos, né? E no movimento que ele iniciou. Só para lembrar, ele influenciou o Osho, né? E para mim, os maiores influenciadores da consciência espiritual moderna é Gurdjieff, o Krishnamurti, o Osho e o Ramana. Não estou aqui dizendo quem é que é verdadeiro, quem que é falso neste momento. Estou apenas apontando, constatando o que eu mesmo concluí através das minhas experiências, vivências e observações, né? Claro. Então hoje nós vamos analisar algumas falhas, equívocos e contradições, né, em Gurdjieff e em sua visão de mundo, sua visão de espiritualidade, enfim, em seu sistema. Tá ok? Bom, levando em consideração que esse sistema, esse ensinamento é incompleto e fragmentado, como ele poderia levar alguém ao despertar? Como ele poderia apontar a verdade se está incompleto? É uma questão de lógica. Uma coisa incompleta é um caminho incompleto. Ele te leva só até um ponto e depois te deixa perdido, né? Isso foi observado pelo próprio Ouspensky, né, que conviveu vários anos com Gurdjieff, e chegou um momento ele se sentiu perdido, rodando em círculos, e até que abandonou o grupo do Gurdjieff, né? Então, primeiro ponto que se deve ter em mente, que muita gente esquece, é que o ensinamento de Gurdjieff é um ensinamento incompleto, fragmentado e, portanto, incapaz de lhe levar ao despertar, que seria o pretendido, né? Bom, a segunda questão é que, já que o ensinamento é incompleto, partindo dessa premissa, aconteceram alguns erros graves que muita gente naquela época já perpetuou e que continuam perpetuando hoje, tá certo? Um desses erros é a questão do estudo de si. Ora, partindo da própria premissa do Gurdjieff, que você é um ser que vive dormindo, mecânico, sem consciência de si, sem controle de si, onde tudo acontece, onde tudo é mecânico. Então, como é que esse ser que está dormindo, que está em sono profundo, segundo as palavras do próprio Gurdjieff, como é que essa pessoa pode estudar a si mesmo? Percebem? Se eu estou dormindo, se eu sou sonâmbulo, como é que eu posso estudar a mim mesmo? Como ele apontava, estudar os defeitos, estudar... Então é uma falácia. O estudo sobre si é uma falácia. Tá certo? Então não existe estudo sobre si. Então boa parte do sistema de Gurdjieff da época, depois que ele dava toda a teoria e quando ele não tinha mais nada a fazer, então o povo ficava ocupado no estudo de si, fazendo anotações sobre si, sobre seus defeitos, o que não dava em nada. E não tinha como dar. Por quê? Porque são sonâmbulos. Porque estão dormindo. Porque é o ego quem está fazendo as análises. E está fazendo baseado em quê? Então é um estudo, uma análise totalmente infrutífera, inútil. Que, como se revelou mais tarde, realmente não leva a nada. Ora, se nem o estudo sobre si, a análise sobre si mesmo, é uma análise confiável, porque ela parte de um estado de sono, de sonambulismo, de mecanicidade, quanto mais o trabalho sobre si. O trabalho sobre si é um dos maiores equívocos que Gurdjieff ajudou a espalhar pelo mundo. Como se a pessoa pudesse trabalhar sobre si mesmo. Como assim? Como é que o ego vai trabalhar sobre o próprio ego? Como é que aquele que está dormindo, que está sonhando, que está acordado,
vai poder fazer algum trabalho sobre si mesmo. É absurdo, é contraditório. Além disso, o trabalho sobre si pressupõe uma dualidade. Que dualidade? Eu trabalhando sobre mim mesmo. Eu, mas quem é esse eu? Esse eu é o próprio ego. Esse eu é o próprio sonho. Como é que o ego sonâmbulo, sonhador, mecânico, vai trabalhar sobre si mesmo? Então é uma falácia, é um engano, é um equívoco, é uma contradição. Então, o terceiro ponto é que não existe trabalho sobre si, é uma ideia errônea, equivocada. O quarto ponto que eu gostaria de apontar é um dos principais pontos do ensinamento de Gurdjieff e seu sistema. Segundo Gurdjieff, segundo G, né, como era chamado, só é possível haver um despertar através do tal sacrifício consciente e dos super esforços. Em prol disso, em nome disso, foram cometidos grandes crueldades, grandes absurdos, né? Então as pessoas, o sacrifício consciente, que foi uma coisa que está nesse livro aqui, muito bem explicado por Gurdjieff, é um total absurdo, entendeu? Porque leva a pessoa a pensar que ela pode se sacrificar, ela sonho, ela ego, ela mecanicidade, tem algum poder de causar alguma coisa. Isso levou a sérios problemas, a tragédias até. Segundo dizem, vou repetir, é uma das versões. O próprio Gurdjieff causou, em prol desse auto-sacrifício, que levaria a um despertar instantâneo, o próprio Gurdjieff causou 2 acidentes de carro que quase o levaram à morte, mas o deixaram muito doente. Além disso, outro discípulo dele, o discípulo dele, no caso do Ouspensky, o Rodney Collin, cometeu suicídio em prol desse auto-sacrifício. Porque, segundo Gurdjieff, o auto-sacrifício ou sacrifício consciente seria o único capaz de produzir aquela energia necessária para o grande despertar. Uma total falácia, um total equívoco. Em nome disso, alguns dos líderes, inclusive o próprio Gurdjieff, cometeu barbaridades, né, em relação a alguns discípulos, na busca desse sacrifício consciente e desses super esforços, né? Super esforços eram algo assim absurdo, sobre-humano, né? Andar milhas e milhas no gelo, coisas assim muito absurdas. E quem controlava tudo isso era o tal do mestre, né? Ele que comandava isso, tendo esse objetivo em mente. Então a ideia do sacrifício consciente, como apresentada por Gurdjieff, é equivocada, tá certo? Existe uma verdade aí, mas não é daquela forma, ok? E também a ideia dos super esforços também é uma ideia equivocada. E agora, o quinto problema que eu gostaria de apontar na percepção de Gurdjieff é que tudo ele conceitualizava, ou conceituava, né? Então, o exagero das conceitualizações, né, a ideia de que tudo poderia ser reduzido a leis, a tabelas e símbolos, né? A ideia de uma vontade una, inquebrantável, poderosa, né? Que segundo ele, somente quem desperta é que teria realmente aquela vontade una, poderosa e capaz de fazer alguma coisa, né? A ideia de consciência também está equivocada. A ideia de consciência objetiva e como se alcança isso é uma ideia equivocada, né? Então, assim, não se pode reduzir de forma alguma, é um absurdo, é uma ideia arrogante, prepotente, até reduzir Deus ou as leis do universo a números e tabelas. Isso é coisa lá dos alquimistas da Idade Média, né? E simplesmente é tão provado isso que eu estou dizendo que ninguém chegou a nada.
né? Então passaram anos e anos fazendo cálculos, tentando arranjar a tabela do não sei o que, preencher, porque tudo era incompleto. Então não conseguiam a tabela dos hidrogênios, não sei o que, a tabela, as leis das não sei quantas. Algumas coisas são verdadeiras, né? A questão é quando você quer reduzir tudo a isso. A lei de Sete é verdadeira, né? Você não pode reduzir tudo a isso, né? E também a forma como isso é tratado, né? Com uma hipervalorização. Porque a lei de três, né? Tudo isso são coisas que a gente sabe que existem. O problema é você querer reduzir tudo a isto. Não pode. Lei de 7, lei de 3, hidrogênios, eles explicam algumas coisas, outras não. Então você não pode reduzir tudo a conceitos, tabelas, cálculos, números e leis. Vou apresentar para vocês o sexto problema, que eu detectei ao longo desses anos de estudo. Gurdjieff hipervaloriza as técnicas. Então existem duas técnicas que são famosíssimas, né, que ele ensinou, e que muita gente pratica por aí, às vezes nem sabe de quem é, né, quem foi que popularizou, porque também não é nem do Gurdjieff. São duas técnicas que inclusive eu pratiquei durante muito tempo, né? É a técnica do stop e a técnica da lembrança de si. Qual o problema com essas duas técnicas? Primeiro, o problema é com todas as técnicas. Nenhuma técnica é capaz de levar ao despertar. O despertar é o encontro com Deus, o encontro com a verdade última. Se uma técnica tivesse condições de fazer isso, seria muito fácil. Teríamos vários despertos no mundo. O próprio Gurdjieff teria despertado, o que não aconteceu, como ele próprio fala no seu livro, nesse aqui, ó, logo no comecinho, e que eu li, né, o poema dele logo no comecinho desse vídeo, tá certo? Então ele mostra que não chegou lá, que não conseguiu. Esse livro é basicamente um desabafo dele, mostrando os erros, o que ele errou, né, e ele de uma certa forma se arrependendo das coisas erradas que fez. Dentre elas, o uso equivocado dos poderes de hipnotismo e dos poderes do pensamento, né, da telepatia, que ele utilizou em prol de objetivos pessoais e também para seduzir mulheres, né? Então ele comenta sobre isso também nesse livro. Ou seja, se Gurdjieff, que foi Gurdjieff, não despertou, Ouspensky, que foi Ouspensky, que não despertou, imagina o restante que estão aí na batalha para o despertar. Então qual é o outro erro? O erro que eu acabei de apontar é a questão da hipervalorização das técnicas. Só para quem não conhece poder ficar por dentro, o stop era uma técnica que consistia basicamente sob o comando do líder, do mestre, o que quer que a pessoa estivesse fazendo, quando o mestre dissesse stop, você deveria parar totalmente, como se fosse uma estátua. E aí ficar observando as reações, os pensamentos, as sensações, o momento, blá, 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 blá. Isso funciona até um certo ponto, mas depois não funciona mais. Eu mesmo pratiquei essa técnica durante um bom tempo, ela funcionou, trouxe resultados, trouxe algumas coisas, mas depois simplesmente você não consegue mais e não alcança o objetivo pretendido, ok? A outra técnica muito conhecida do Gurdjieff é a lembrança de si, que é totalmente absurda, é uma das técnicas que mais induzem ao erro. Não existe lembrança de si, a lembrança de si é um erro, é um equívoco, você não consegue lembrar-se de si mesmo. Isso o Gurdjieff explicou, né? Porque que ninguém consegue lembrar-se de si mesmo, porque é uma lei, não sei o que, ele explica lá. Mas o fato é que ninguém consegue, nem mesmo ele. Ele, nesse livro que eu mostrei a vocês logo no começo, ele se lamenta porque nunca mais conseguiu alcançar aquele estado, né, de consciência de si que ele conseguia que ele conseguiu em alguns momentos ao longo da vida. E eu também consegui. Mas depois você perde isso. Então o caminho para a consciência de si não é
a técnica da consciência de si. E digo mais, a consciência de si não é aquilo que parece ser, aquilo que a gente imagina ser e aquilo que a gente interpreta como sendo, tá certo? Isso tem que ser devidamente esclarecido e compreendido. A verdade é que a técnica da lembrança de si não leva a nada. É inútil. Por último, a maior de todas as falácias, a maior de todas as mentiras, a maior de todos os equívocos de Gurdjieff. Gurdjieff afirma várias vezes que apenas uma escola e um líder desperto, estando ele mesmo desperto, pode despertar alguém. Mentira. Ninguém pode despertar ninguém. Absolutamente ninguém. Uma escola, no mínimo, vai te escravizar e vai te explorar. E, consequentemente, o líder também, né? Então, se o próprio líder não está desperto com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele pratica e vivencia, como é que ele pode despertar os outros? Que absurdo! Nem se fosse desperto ele conseguiria despertar os outros, ainda mais não sendo. Então essa é talvez a maior de todas as mentiras ou equívocos espalhados por Gurdjieff. A de que ninguém desperta sozinho. Mentira. Há vários exemplos ao longo da história de pessoas que despertaram sozinhas. O despertar não depende de escola e não depende de líder desperto. O despertar depende de uma outra coisa. E como é que eu provo que o despertar pode vir sozinho? O próprio Krishnamurti, o próprio Buda, o próprio Ramana e por aí vai. Deve haver outros grandes exemplos. Estou dando um exemplo somente de 3, que são os mais conhecidos. E pela própria lógica, né? Uma escola, o que a escola vai fazer? Vai aplicar técnicas. E essas técnicas, como eu já expliquei, não levarão a nada. Vão apenas torná-lo cada vez mais escravo e dependente da escola, do grupo e do líder. Tá ok? Então esse foi o 7º grande problema que eu apontei em relação ao sistema e aos ensinamentos de Gurdjieff. Para terminar, quero dizer que o meu objetivo aqui não é de forma alguma desfazer ou tirar o valor de Gurdjieff. Eu reconheço o valor dele, né, nesse start inicial dessa busca, né, na propagação e na popularização de alguns conceitos, né, de alguns ensinamentos universais e eternos que ele encontrou ao longo de sua jornada, né? Mas é necessário que a gente diga a verdade, tá certo? E a verdade é que Gurdjieff não se iluminou, não despertou, nem muito menos Ouspensky e nem os outros que vieram depois deles. Então, baseado nisso, é importante que se procure saber a verdade sobre isso, onde estão as falhas, onde estão os erros, onde eles erraram, para que você mesmo possa desviar desses erros e dessas falhas e possa realmente encontrar o despertar. Tá ok? Agradeço demais a sua participação. Obrigado por estar comigo aqui até o final, né? Hoje eu falei sobre as falhas, incongruências, equívocos e contradições no ensinamento, no sistema de George Ivanovich Gurdjieff. Fiquem com Deus e até a próxima.